Finalmente chegamos então na parte da Bíblia que vai tratar dos 4 cavaleiros do Apocalipse e também 4 cavalos aí do Apocalipse. Muitas pessoas têm medo dessas coisas, temor. Quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse? O que são esses 4 cavalos do Apocalipse? Como assim que vai vir cavalos e cavaleiros no Apocalipse, né? Um trazendo aí coroa, um arco, saiu vencendo e para vencer, outro trazendo guerra, outro fome e outro doenças, pestes sobre a terra inteira. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Então, capítulo 6 da nossa série aqui do Apocalipse Explicado. Nós vamos então explanar esses versículos e entender o que eles querem dizer. Vamos lá então. Versículo 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Eu já vou ler um versículo e vou explicá-lo. No capítulo 5 nós vimos que existe no céu um livro com 7 selos. E o Cordeiro então pegou, ele foi o único digno de abrir aquele livro que estava... abrir o livro, pegar o livro da mão do Criador, que estava no trono, e então começou a romper os selos. Então quando o Cordeiro, o Messias, ele rompeu, ele abriu um dos 7 selos, que tinha 7 selos fechando o livro. João ouviu então um dos 4 seres viventes, aqueles 4 seres viventes que nós vimos no vídeo passado, dizendo, como se fosse voz de trovão. Veja, tem 4 seres viventes que são do grego aqui, essa palavra, ela vai trazer aqui como zoon, que significa vida em grego, só que é a vida que não acaba. Bios em grego é vida que acaba. Esses seres são eternos e eles estão ao redor do trono do Criador. Um desses 4 seres, que eu conjecturo que sejam serafins, tá? Um deles disse, como se fosse voz de trovão, ou seja, o poder de voz deles é bem forte, né? Muito, muito forte, como se fosse um trovão. Então, você imagina, cara, você escuta um trovão a muitos quilômetros lá no céu, e é forte. A voz desses seres é assim. Então imagina como é que são, né? Um desses seres disse, vem. Ou seja, foi dado uma ordem, foi dado um comando. Um serafim deu um comando. E então, no verso 2, João, ele diz assim, vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. E é a única descrição que nós temos aqui do primeiro cavaleiro e cavalo do Apocalipse, no único versículo 2 aqui. Um cavalo branco. Branco simboliza algumas coisas, e eu quero deixar a interpretação desse versículo para o final. Tá? Mas, o que você vê aqui, basicamente? Eu tenho que dizer basicamente o que é esse cavalo, o que poderia ser esse cavalo numa interpretação bíblica, profética, escatológica. Não é um cavalo literal, tá, pessoal? Isso aqui, ó, que eu ilustrei para vocês antes, é só literalmente uma ilustração. Não significa que é isso aqui. Tá? Muitos já vão querer dizer que eu estou querendo dizer que isso é literal. Não é literal, tá? As visões que João teve não necessariamente trata de cavalo literal e cavaleiro literal. O Apocalipse ele tem muita simbologia, mas sim, essas simbologias vão remeter a certas coisas. Não significa que não é verdade, não significa que não vai acontecer. Significa uma outra coisa, né? Tem que se entender que o entendimento de João era o que ele conhecia, as palavras ele conhecia para aquela época.
cavalo naquela época era o mais eficaz meio de transporte da época. Era o cavalo. Um cavaleiro é o quê? O cavaleiro é um homem, uma pessoa que está sentada em cima desse cavalo, e esse cavalo é um meio de locomoção. Então, quando João descreve aqui, e eis, ele viu então um cavalo branco, meu irmão, é lógico que não é um cavalo literal, cara. É alguma outra coisa, talvez algum meio de transporte celeste que a gente não faz ideia de como é que é. Talvez apenas uma outra coisa, como um poder espiritual vindo à terra. Por quê? Porque olha só, eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. É só isso que diz. Eu quero interpretar esse versículo no final do vídeo, então preste atenção até o final, já vai dando joinha, o like aí, já compartilhe, já se inscreva, ative o sininho, nós vamos para o versículo 3. Então, basicamente, essa ilustração que você viu aqui do cavalo branco, meu irmão, é só uma ilustração, tá? É só uma ilustração. Por quê? Porque a Bíblia diz ali que é um cavalo branco. É lógico que nós temos que entender isso aqui de uma forma espiritual. Isso é lógico, tá? Então isso aqui é só uma ilustração, até porque não tinha flecha mencionada ali, é só um arco. Mas vamos lá para o versículo 3. Então, você já viu no vídeo passado também que o livro que está selado no céu, estava na mão do Criador, ele vai tratar das coisas que é para acontecer no tempo do fim. Tá? Inclusive, né, tem coisas lá concernentes até a volta do Messias. Então, aqui agora vai acontecer uma outra coisa. Quando abriu o segundo selo, são 7 selos, o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, ou seja, um outro serafim dizendo, vem. Ou seja, um serafim deu uma ordem para que saísse dali o quê? Verso 4. E saiu outro cavalo, vermelho dessa vez, outra cor. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens, ou seja, pessoas, seres humanos, não é só homem aqui, é seres humanos, no geral, se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. Então, sobre o cavalo vermelho, o seu cavaleiro, olha só, aqui a coisa começa a ficar mais sangrenta, né? Literalmente, mais pesada. Olha só, está falando claramente agora que algo vai vir para a terra. O que é outro cavalo? Meu irmão, mesma linguagem que João usou no versículo 2. Não é um cavalo literal, tá? Você não vai ver nenhum cavalo literal vindo do céu à terra para fazer guerra, meu irmão. É uma outra coisa que a gente ainda não sabe. A gente só vai saber, e talvez ainda, quando começar a acontecer. E se você vê ou não, eu acho que a gente não vai ver o que literalmente vai vir. A gente só vai ver os efeitos do selo rompido, tá? Que são fatos para o tempo do fim na Terra. Então a gente tem esse entendimento. Então eu só coloquei aqui a ilustração do cavalo vermelho, para você entender que vermelho, né, vai lembrar ali o sangue. Foi dado, esse cavaleiro tinha uma espada. E essa espada, então, foi dado que tirassem a vida uns dos outros aqui na Terra. Ó. Foi dado, foi permitido, foi concedido a esse cavaleiro o que é esse cavaleiro? Meu irmão, ele pode ser um poder, ele pode ser um espírito, tá? Agora é lógico que não é um cavaleiro literal, tá, pessoal? É alguma outra coisa, tá? Creio eu, na melhor das hipóteses, que seja apenas um espírito, um poder espiritual que vai ser ordenado, vem ordenado a vir à Terra
E foi concedido a esse poder espiritual tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Ou seja, as pessoas aqui, vai acontecer muita guerra. Tirar a paz? O que é o sinônimo de tirar a paz? É guerra. Qual é o antônimo de paz? Guerra. Então, tirar a paz na terra? Guerra. Muitas guerras iriam acontecer no rompimento do segundo selo, para que os seres humanos se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dada uma grande espada. Ou seja, isso aqui não é literal, pessoal. É uma linguagem, sim, extremamente simbólica, só que remete a coisas físicas que nós vamos passar aqui nessa terra, literais. O que é essa grande espada aqui? Veja, aqui no grego vai estar Machaira Megale, ou seja, Megale, grande, Machaira, espada. E essa Machaira, ou Machaira, ela é um tipo de espada um pouco diferente da espada que nós vamos ver lá embaixo, nos outros versículos. Esse tipo de espada aqui, sim, ela é um tipo de espada que serve para tirar a vida das pessoas, só que ela é uma espada que é usada também como ato de misericórdia, tipo sacrificar literalmente pessoas, né? É como se fosse uma espada um pouco menor, mas não deixa de ser uma espada, entendeu? Você já vai entender quando a gente vai ler os próximos versículos. Então, mas Rômulo, sempre aconteceu guerra no mundo, então isso aqui, nós já estamos vivendo isso aqui, Rômulo? Como que isso aqui é para o tempo do fim, se nós sempre tivemos guerra no mundo? Aí que tá, pessoal. Sim, sempre houveram guerras, ataques, povos, até na antiga aliança, e muito, inclusive contra o povo de Israel. O problema não é se teve ou não teve. O problema, as profecias finais tratam de intensidade. E não de um dia ocorrer ou não. Então, isso é tão simples de se entender que no fim dos tempos, o que vai acontecer é uma grande intensidade de guerra. Não vai ser mais apenas um país contra o outro. Não é que vai ser uma guerra de alguém com alguém ali, 1, 2, 3 países. Não, meu irmão. É um negócio mundial. Ou pelo menos continental. Tá? É nesse sentido, isso aqui é corroborado com Mateus 24. Mateus 24, o Messias deu ali os sinais do fim dos tempos. Eu já expliquei sobre isso na minha playlist sobre os sinais do fim dos tempos e da volta do Messias, que inclusive é a playlist anterior a essa aqui. E na playlist a gente leu todo Mateus 24 e entendemos todas as passagens também de outros livros que tratam dos sinais do fim dos tempos. E esses sinais do fim dos tempos, eles querem dizer que todos esses sinais iriam acontecer sucessivamente um atrás do outro, como quase que um conjunto de fatos que caracterizariam o fim dos tempos e a volta do Messias. Por isso, sinais do fim dos tempos. Como os discípulos perguntaram para o Messias: dize-nos qual é o sinal da tua vinda e da consumação dos séculos, em Mateus 24. Logo, aqui em Apocalipse 6, verso 4, corrobora exatamente com o que o Messias falou em Mateus 24. Que ele diz lá que haverá rumores de guerra, guerras e rumores de guerras. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Mas ainda não será o fim. Ou seja, e aqui ainda não é o fim mesmo. É o início do fim. Então, quando você vê, e já está acontecendo, hein, pessoal? E eu creio que vai se intensificar ainda mais, né? Irã, Estados Unidos e Israel, nesse exato momento, em guerra. Tá? E Israel, meu irmão, ele é um grande termômetro, um grande relógio no mundo inteiro. Quando você vê profecias concernentes a Israel, Jerusalém, e você vê coisas bem complicadas acontecendo hoje já em Israel, meu irmão, você vê, cara, tá, cumprimentos proféticos. Ah, mas sempre houve, meu irmão, não desse jeito. Não com todos os outros sinais também acontecendo. E é isso que caracteriza o tempo do fim. E não se está acontecendo ou não. O conjunto de sinais. Então isso, infelizmente, muitos ignoram. Né? Então, quando for liberado isso, e eu creio sim que... O que acontece? O Apocalipse, irmão,
eu tenho que explicar tudo. O Apocalipse, essa passagem aqui de Apocalipse 6 tem que se entender que o capítulo 6 inteiro, tá? Ele não é só para o tempo do fim. Por quê? Tanto aqui o cavalo branco e o seu cavaleiro, quanto o vermelho, creio eu, que já foram liberados. Só que tudo na Bíblia é revelado em progresso e acontece ou em progresso ou em tempos específicos. Um grande exemplo é a profecia de Daniel. Daniel 9:27. 70 semanas estão determinadas ao teu povo, sobre o teu povo e sobre a cidade santa. Aí que tá. Meu irmão, essa profecia, ó, lá atrás já se cumpriu em parte, e os últimos anos, os últimos 7 anos ainda não se cumpriram, estão próximos a se cumprir. Ou seja, é uma profecia dividida em uma grande distância de tempo, grande mesmo. Então, né, as pessoas têm essas dificuldades de entender essas coisas. Então, o que eu entendo é que, como muitas guerras sempre aconteceram, eu creio que esse cavalo aqui já foi liberado, só que a intensidade que vai acontecer no fim dos tempos é muito maior, tá, do que já aconteceu na história da humanidade. Tá? Entendeu? Então esse aqui foi o cavalo vermelho. Vamos lá para o 5º versículo. Quando abriu o 3º selo, ouvi o 3º ser vivente dizendo, outro serafim dizendo, vem, uma ordem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Aqui, outro poder espiritual. Você não vai ver nenhum cavalo preto. Tá? Isso aqui é só uma ilustração. Um outro poder espiritual que vai afetar o quê? Preços. A balança é uma medida de peso e valor. Então, com a liberação do cavalo preto e seu cavaleiro, vai acontecer o quê? Verso 6. E eu vi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário. E isso aqui, aparentemente, talvez seria como a própria voz do Criador, porque é ele que está no meio dos 4 seres viventes, como nós lemos nos vídeos passados. Então, o próprio Criador que vai estipular o preço dos alimentos na grande tribulação. Está aqui, ó. Uma medida de trigo por 1 denário. Isso aqui é determinado. Isso aqui é decreto divino. E 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. O que é isso aqui? Uma medida de trigo por 1 denário. O que é 1 denário? 1 denário era o que um trabalhador comum recebia aproximadamente por dia, por um dia de trabalho. Aqui está dizendo que as pessoas durante a tribulação só vão poder fazer uma refeição por dia pelo que trabalharem por dia. O valor da moeda, o nível da inflação, o nível da desvalorização do dinheiro nesse tempo da tribulação, e nós estamos entrando para isso. É por isso que você está vendo todo o sistema econômico colapsar. Quando isso aqui acontecer, as pessoas só vão conseguir trabalhar um dia para comer uma refeição. Compreendeu? Traduzindo para você o que isso aqui significa. Significa que as pessoas só vão
poder fazer uma refeição por dia, e uma refeição ainda michuruca, e vão ter que trabalhar o dia inteiro por isso. E isso aqui, cara, aqui está falando uma medida de trigo por 1 denário. Ou seja, não é uma refeição, meu irmão, com carne, ovo cozido, salada, tudo bonitinho, arroz, feijão. Cara, é quase que você vai poder apenas comprar uma porção de um tipo de alimento por dia se você trabalhar naquele dia. Isso se você conseguir trabalho ainda. Porque aqui o índice de desemprego já vai estar gigante, aliado com desvalorização de moedas. É para você ver. E 3 medidas de cevada por 1 denário. Cevada aqui é tratado mais como ração para animais, mas ele coloca aqui também por 1 denário, ou seja, um dia inteiro de trabalho, meu irmão, vai valer muito pouco. E é por isso que as pessoas vão morrer de fome. E é por isso que aqui no versículo anterior, como nós vimos, vamos voltar um pouquinho, ó, eis que um cavalo preto, seu cavaleiro tinha uma balança na mão. O que significa, meu irmão? Um poder espiritual vai ser lançado do próprio céu, tá? Porque o livro selado com 7 selos está no céu. E esse livro, ele libera poderes. Esses poderes espirituais causam coisas na terra. Guerra, fome. Então as pessoas a partir daqui vão começar a, em grande escala, morrer de fome. E morrer pela guerra. Tá? Vão ser literalmente assassinadas. Se não morrerem pela guerra, vão morrer de fome. E aí você pensa, mas nossa, como assim, Rômulo? Deus é bom e justo. E o que nós acabamos de ler aqui? Bem-vindo à realidade, meu irmão. Primeiro, não há inocentes na raça humana. Todos pecaram e carecem da glória do Criador. Começa por aí. E o livro do Apocalipse, meu irmão, ele vai tratar uma das coisas mais que as pessoas não gostam e rejeitam. Que é o quê? O próprio Criador fazendo justiça a ímpios, a povos, a terra, a pecadores. Por que você acha que o Apocalipse vai vir? Para brincadeira? É para muita coisa. É para juízo divino. É para manifestação dos atributos do Pai. É para castigar a terra. É para vingar porque os eleitos vão ser assassinados, perseguidos, mortos. E é para também mostrar a glória do Criador e do Messias na volta dele. Tem muita coisa. Então vamos lá. Balança na mão. Vai haver muita manipulação de mercado. Muita manipulação de moeda. Vão acabar com o sistema fiduciário e vir com o sistema digital. As pessoas vão trabalhar um dia para ganhar um tipinhozinho de refeiçãozinha mequetrefe. E aí muitos vão morrer de fome. E aqui diz uma coisa: e não danifiques o azeite e o vinho. Azeite e vinho é uma linguagem para denotar ricos, porque azeite e vinho geralmente aqui é tratado como não é que é alimento ou substância, mas condimentos, vamos dizer assim, que as pessoas consomem, mas não é qualquer um que consome. O pobre não compra vinho. O pobre não usa azeite, usa óleo de soja. Então, não danifiques o azeite e o vinho.
Está dizendo que vai afetar mais esse cavaleiro aqui, que vai trazer fome, né? A mudança de valores, dinheiro, vai afetar mais os pobres. Por isso que os pobres vão morrer muito de fome. O rico, ele vai dar um jeito de pagar, porque ele é rico. Tá? Ou seja, e também não danifiques o azeite e o vinho. Ou seja, na verdade, a manipulação de preços é para pegar mais o que o pobre come. Não vai danificar vamos dizer assim, alimentos ou tipos de bebidas que não são necessárias para a sobrevivência. O vinho não é necessário para a sobrevivência. O trigo é. O arroz é. O feijão é. Carne é. O vinho não. Você bebe água, meu irmão. Compreendeu? Então, para onde vai ser direcionado principalmente essa modificação de preços? Alimentos necessários para a sobrevivência. Tá. É disso que se trata. Tá? Verso 7. Aqui sim, eu já expliquei muito sobre esse versículo, mas vamos lá. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, ou seja, o quarto serafim que estava lá, ele deu uma ordem e diz, vem. Aqui sim, meu irmão, um texto extremamente terrível. Tá? Olhei e eis um cavalo amarelo. Aqui no original não é amarelo não, tá? No original em grego aqui nós já vamos corrigir. É chloros, tá? Chloros, que significa esverdeado, tá? Esverdeado como uma cor de doença, de morto, de defunto, entendeu? Tipo isso aqui, tá? Não é amarelo não, é esverdeado. E esse cavalo é o mais terrível de todos, esse cavaleiro é o mais terrível de todos. Por quê? Como se não bastasse já primeiro vir o cavalo branco, depois o vermelho, depois o preto. Ou seja, guerra, fome. O que vai vir aqui agora? Um cavalo, então, esverdeado. E o seu cavaleiro, agora dessa vez, os outros não tinham nome não, esse aqui tem. Sendo este cavaleiro chamado Morte. Esse cavaleiro aqui se chama Morte. Essa palavra morte no grego é Thanatos, aqui ó. Thanatos, morte, meu irmão. Morte física. Esse cavaleiro, por isso que eu disse no início, agora você vai entender melhor, os cavaleiros, eles podem muito bem ser poderes espirituais. Ou sei lá, algum outro tipo de coisa desse tipo. Por quê? Porque Thanatos é morte, cara. O cavaleiro aqui se chama Morte. Está identificado quem é esse cavaleiro. Morte. Sendo esse chamado Morte. Thanatos, morte física. Por quê? Porque quando ele for liberado, e creio eu assim que essa parte vai se intensificar muito na tribulação, a morte, ela já há muito tempo, ela traga pessoas, né? Só que aí que tá, sempre existiu morte também na antiga aliança. E o livro que João está vendo ser rompido, os selos pelo Messias, ele começa só a ser rompido muito depois durante a visão, e a visão foi há 2.000 anos atrás. Então, é isso que eu digo, o Apocalipse ele é extremamente atemporal, tá, pessoal? Então tem que se entender de uma forma bem entendida. É o livro mais difícil de se compreender, mas você vai entender. Então o nome desse cavaleiro se chama Morte. Será que os outros cavaleiros também tinham nome? Sei lá, esse cavalo preto aqui seria Fome, o cavalo vermelho seria Guerra. Pode ser, né, cara? Não falou, não está descrito, mas é o que eles trazem para a Terra, né? Então vamos lá. Versículo 8. Se chama Morte esse cavaleiro. E o inferno o estava seguindo. Aqui nós temos que corrigir também. Por isso que eu digo, cara, você tem que
ter boas referências. Aqui não é inferno, tá? A palavra inferno não existe nos originais. E aqui está Kehoades, ou Hades, que significa mundo dos mortos, em algumas traduções. Mas na verdade essa palavra aqui, Hades, ela é simplesmente o grego para o Sheol, que Sheol é sepultura em hebraico. Então, basicamente, por que está dizendo isso? Porque vai ocorrer muita morte aqui na Terra. Esse cavaleiro aqui vai levar muitas pessoas para a sepultura. Por isso que aqui diz que o Hades o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade, ou seja, poder, foi concedido, eles vão fazer isso, sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, ou seja, guerra, pela fome, pela mortandade, ou seja, doenças, pestes, e por meio das feras da terra. Aqui, meu irmão, simplesmente, por que eu digo que o livro do Apocalipse ele não pode ter sido feito apenas para o tempo da Igreja da Ásia Menor na época de João? Isso aqui ainda não aconteceu. 1/4 da humanidade ainda não foi morta não, pela guerra, fome, doença e bestas feras. Tá? Então você vê aqui que 1/4 da humanidade vai ser assassinado pela espada. E aqui nós encontramos a espada, no grego a palavra diferente da que nós vimos lá antes. E deixa eu ver aqui onde é que está essa palavra, porque eu tenho que me lembrar como é que ela é. Ela é essa palavra aqui, ó. Espada, ó. É bem difícil, inclusive, de dizer essa palavra. Rufaia, tá? Rufaia. Esse tipo de espada aqui é espada que literalmente é muito maior, é literalmente para matar, para assassinar, em grande escala, tá? Então, você vê aqui que é uma guerra muito sangrenta. Muito pior, inclusive, do que o cavaleiro, o cavalo vermelho. Tá? Esse cavalo também, com esse cavaleiro, ele foi dado também matar pela fome, pessoal. E com a mortandade. A mortandade é doença, pestes, epidemias. E aí você encontra isso aqui, uma corroboração, texto correlato, lá com o que o Messias falou nos evangelhos sinópticos, Mateus, Lucas e Marcos. Que no final dos tempos haveria o quê? Epidemias. Então, mais um cumprimento aqui. E por meio das feras da terra. Esse feras da terra aqui tem vários significados e não se tem como bater o martelo, né? Aqui diz Therion Tesgis. É daqui que hoje as pessoas meio doidas que tem que estar no hospício tiraram o Therion. A pessoa se considera um Therion. Eu sou um Therion, não sei o que. A pessoa se considera um animal. É do grego que tiraram. Ó. Therion, a palavra aqui. Tá? É bizarro, cara. Então, você vê que esse quarto cavaleiro aqui, literalmente, ele vai causar muito estrago. Hoje você tem a humanidade inteira com quase 8 bilhões de pessoas. Quanto que é 1/4 de 8 bilhões de pessoas? 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões vão ser assassinados, cara. É muita gente. É literalmente o recorde mundial. Literalmente. E aí que tá, meu. Se isso aqui tá na Bíblia, se isso aqui foi aceito no cânon, se isso aqui ainda não aconteceu, como é que tem gente que diz que isso aqui não vai acontecer? Como é que ainda tem gente, pseudo-teólogos, pseudo-pregadores, falsos profetas, que ainda dizem que não, o Apocalipse não é livro de catástrofe, não. O que está escrito aqui, cara? Então, são negadores de Bíblia, negadores de textos, negadores das profecias. Cuidado com falsos profetas. A interpretação disso aqui é o seguinte.
Um quarto da humanidade vai literalmente ser assassinado pela guerra. Vai acontecer uma terceira guerra mundial. Já está se preparando para isso, meu irmão. O mundo, não sei se você está vendo. Vários países já estão em guerra. Pela fome. Por que pela fome? Porque quanto mais guerra, depois acarreta mais fome. Tá? Os países ficam mais endividados. Porque eles têm que patrocinar armamento, investir em militarismo. E aí o dinheiro se esvai ainda mais. E a população, além de já morrer com guerra, depois vai morrer com fome. E o que não morrer pela fome vai morrer com o quê? Doenças, epidemias, mortandade, pestes, outras traduções. Que vão lançar também. Armas químicas, armas biológicas. E aí, cara, bem complicado já essa parte. E quem não morrer por peste no final, e nem fome, nem guerra, vai o quê? Vai ser morto por feras da terra. Vai tentar, aqui vem uma das interpretações, vai tentar ir para o mato, sobreviver, lá vai ter uma onça, um negócio. No Brasil tem aqueles gatos do mato, né? Eu já obtive relatos de pessoas, de famílias que morreram, moravam num lugar bem afastado de cidade, uma casinha bem comum no meio do mato, né, tal. E infelizmente morreram, cara. Gatos do mato, né, que são bem maiores que gatos domésticos, mas são um pouquinho menores do que onças, né? O chamado gato do mato tem no Brasil e eles foram lá, cara. Eles entraram na casa da família e mataram a todos, cara. Mataram o pai, a mãe e os filhos. E deixaram só as mãos, os pés e a cabeça. O resto comeram tudo. Tem noção disso? No Brasil. Isso no Brasil, cara. No Brasil tem javali. Javali mata. Então, assim, eu creio que uma das interpretações possa ser essa. Feras da terra. O que é feras da terra, cara? Talvez alguns animais na própria terra. Tá? É para você se situar de como que vai ser o período tribulacional, meu irmão. O período tribulacional vai ser terrível. As pessoas vão estar desorientadas, as pessoas não vão ter solução de nada. O relato bíblico é verídico, a profecia tem que se cumprir. Se ali diz que um quarto vai ser assassinado, um quarto vai ser assassinado. E isso aqui é só o início do Apocalipse, meu irmão. Depois tu vai ver que tem muita coisa ainda mais terrível. Tá? Esses poderes vão vir do céu. E isso é bem terrível. Agora vamos para o cavalo branco, né, que eu não expliquei. Vamos lá, o que é então o cavalo branco? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o versículo. Vi então e eis um cavalo branco. O primeiro a ser ordenado a sair é o cavalo branco, o seu cavaleiro com um arco. O que seria isso? Muito difícil de se interpretar. Olha, muitos dizem que aqui é o anticristo. E ele saiu vencendo e para vencer. O problema é que o anticristo não vence no final. E o anticristo, meu irmão, a Bíblia, basicamente, ela não fala que ele vem num cavalo branco. Isso é uma falsa interpretação. Ele vem para enganar. Branco, meu irmão, simboliza pureza. Sempre no Apocalipse você vai ver o branco simbolizando pureza. Simbolizando santidade. E o anticristo não é isso. Então o cavalo branco eu creio que possa ser outra coisa. Mas não o anticristo. Aqui, como eu falei antes, o cavaleiro ele pode ser um poder espiritual ou algo do tipo. Aqui diz que ele está com um arco. Um arco, querendo ou não, ele é uma arma de guerra também. Um arco é totalmente diferente de uma espada. A espada você usa em curta distância. O arco você usa a longa distância. Foi-lhe dada uma coroa
poder, autoridade, coroa, vitória. E ele saiu vencendo para vencer. Meu irmão, existe uma interpretação que diz o seguinte, que esse cavalo branco com o seu cavaleiro e um arco e uma coroa, e saiu vencendo para vencer, é o Evangelho. Aqui não diz que esse cavalo branco e o seu cavaleiro vai fazer mal a ninguém. Aqui não diz que esse poder espiritual vai causar algum mal na Terra. Todos os outros você vê causando mal. Morte, fome, doença e tudo mais. Aqui não. Então ele é, esse cavalo branco com o cavaleiro, algo diferente dos outros. O arco pode simbolizar, como ele é uma arma de você lançar a longa distância, a flecha, ele pode simbolizar o alcance do Evangelho no mundo. Tá? Que o Evangelho alcança o mundo inteiro. Foi-lhe dado uma coroa, porque o Evangelho tem poder, tem autoridade. Inclusive, o Evangelho hoje, a palavra, é a maior autoridade espiritual vinda do Criador na Terra. É o Evangelho. Não tem nenhuma outra. Por isso, coroa. E outra, ele saiu vencendo e para vencer. O Evangelho é vencedor. O Evangelho ele vence porque é através dele que o Espírito convence o pecador do homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, é através do Evangelho que a igreja vence. Sem Evangelho não tem vitória. Então ele saiu vencendo e para vencer. Um poder espiritual, e isso aqui, João está tendo essa revelação. Aproximadamente em 95, 96 depois do Messias. E depois de então o Evangelho começou a se espalhar. Então, creio eu que isso aqui possa sim ser o Evangelho. Tá? Se não for, só vai existir outras interpretações, como, isso aqui é o anticristo, vai vir com um arco. É que tá, cara, a Bíblia não trata o anticristo vindo com um arco, cara. A Bíblia não trata da besta vindo com um arco. Não tem essa descrição. Então, inclusive a Bíblia trata como o homem do pecado, o filho da perdição, lá de 2 TS 2, e também a besta e Daniel, que é o chifre pequeno, como chifre e não com coroa. Então, é totalmente diferente do anticristo aqui. Tá? Então, basicamente é isso, né? Basicamente é isso. Basicamente é isso. E aqui vai já um adendo, né? Para aqueles que dizem que não tem anticristo na Bíblia, não tem anticristo no singular. Sério? 1 João 2,18 é o que então? Filhinhos, já é a última hora. E como vistes que vem o anticristo? Singular. Como é que não tem anticristo? E aí? 1 João 2,22 também. Este é o anticristo. 1 João 4,3. Este é o espírito do anticristo. Outro é enganador e anticristo. Várias vezes você encontra. E João, o mesmo que escreveu as cartas, é o mesmo que escreve o Apocalipse. Só que o Apocalipse, ele vai tratar justamente com uma linguagem diferenciada, porque a época que ele foi escrito precisou ser escrito assim. Enfim, por vários motivos. Para que não fosse descoberto, João estava preso na ilha de Patmos. Então ele tinha que escrever para as igrejas da Ásia na época de uma forma que ninguém fosse descoberto. Então ele não falou anticristo, ele não falou os termos como ele escreveu as cartas. Depois ele vai falar da besta, vai falar de outras coisas que nós vamos ver mais para frente. Então é por isso, tá, pessoal? O próximo vídeo, então,
vai ser sobre o verso 9, especificamente 9, 10 e 11, que é o quinto selo. E aqui nós temos que entender também. Vamos explicar então no próximo vídeo, beleza? Então espero que você tenha entendido. Prepare-se como você puder, meu irmão. No início eu falei, mas Rômulo, o credor não é bom, é justo? É bom e justo. É justamente por isso que precisa se trazer o Apocalipse. Porque essa terra aqui, meu irmão, não sei se você já notou, mas não dá mais não. A própria Bíblia fala que ele já exterminou, lá com o dilúvio em Gênesis, quase que toda a raça humana, por causa que a terra estava cheia de violência. Hoje, meu irmão, está cheio de iniquidade, imoralidade, pecado, crime, calúnia, injúria, difamação, perseguição, injustiça, promiscuidade, ladroagem, picaretagem, roubo, tudo que não tem, tá? Mais o que se fazer. Então, se a história já está escrita e traçada, ela vai acontecer. Simples assim. Meu irmão, quando você ver essas coisas, e você vai ver coisas piores do que você está vendo hoje, não se assuste, não se espante. O próprio Messias falou isso em Mateus 24. Não vos assusteis, é necessário que isso aconteça. Ainda não é o fim. Coisas ainda tem que acontecer. Tá? Você que está vendo esse vídeo tem que entender que essa vida aqui é uma passagem muito curta, meu irmão. Você veio à existência recém agora. Muito antes de você já existiam um monte de pessoas que já morreram. Reinos, impérios que já se foram. Somos uma neblina que logo se esvanece. A vida é passageira, é curta. Todo o sofrimento ou tragédia ou catástrofe que vai acontecer, que já aconteceu e que vai acontecer, é nada em comparação com o que vai vir depois, que nós vamos ver nos outros vídeos mais para frente, quando vai tratar da eternidade, aqui nessa mesma playlist sobre o Apocalipse. Não se compara todo tipo de crime ou maldade que está nessa terra agora com a eternidade, a glória que vai acontecer depois. Não há comparação. Não há comparação, meu irmão. Não há. Você tem que entender que não há. Você passa aqui nessa vida poucos anos sofrendo. Tem bênção também, mas a vida tem muito sofrimento. Mesmo com todo o sofrimento, é muito curto. É o quê? 20, 30, 70 anos? Meu irmão, o que é 70 anos em comparação com a eternidade? Simplesmente não tem comparação. Mesmo se você tivesse que sofrer 70 anos aqui nessa vida, e que a eternidade fosse um período de tempo de 399 quintilhões de séculos, tu acha que tem comparação 70 anos para esse número que eu te falei? Não tem. E não é esse número que eu te falei. É a eternidade. Você não faz ideia do que é isso, porque você não é eterno. Pelo menos não ainda. Você é pecador e passível da morte. Na glorificação da igreja, as coisas vão mudar. Então, as pessoas, infelizmente, elas têm uma visão muito limitada da vida. Achando que é só isso aqui. Que morreu e acabou. Isso é falta de fé. Isso é falta de fé total. Não acabou não, cara. Só está começando. Agora, azar mesmo é dos ímpios. Esse sim. Os ímpios que morrerem aqui, esses estão perdidos mesmo. Tanto aqui, quanto no dia do julgamento. Porque depois serão destruídos. Nós vamos abordar tudo isso mais para frente. Por isso, meu irmão, busque a sua salvação, arrependa-se dos seus pecados e creia no Evangelho, no Criador, no Messias. É a tua única esperança. Não é nenhuma opção, meu irmão. É a tua única esperança. Os ímpios vão de mal a pior. Serão mortos na tribulação também. Por guerra, fome, doença, outras coisas. E ainda vão passar
o pior momento da existência deles no dia do julgamento final, Apocalipse 20. Então, meu irmão, hoje o Evangelho, a explicação do Apocalipse está sendo dita a você, está sendo exposta a você, então você não tem mais a desculpa de eu não conhecia, agora você sabe. E esse é o momento que o Criador está chamando você para arrependimento. Creia nele, busque mais a Ele, arrependa-se dos seus pecados. Sem arrependimento não há salvação. Sem fé genuína não há salvação. Sem regeneração não há salvação. Entenda isso. Esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo. Se o Criador assim permitir, deixa o like, deixa o joinha, se você ainda não deu. E me siga no Telegram, primeiro comentário fixado no topo, Romulo Maraschini no Telegram. E o link para a playlist completa também vai estar aqui no primeiro comentário fixado no topo. Abraço, até a próxima, que Deus abençoe.